Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de O Futuro Vem do Futuro, a temporada 2025, o ano nada comum. Como disse Silvio Meira, cientista-chefe e nosso conselheiro editorial que participou do primeiro podcast do ano, este seria, e está sendo mesmo, um ano que vai durar 10 anos. Tanto pelo peso quanto pela velocidade das transformações. E que transformações, não é mesmo, Doug? É isso mesmo, Lara. Bom, prazer pessoal, eu sou o Douglas, atual CEO da MIT Sloan Management Review aqui no Brasil. E quando a gente fala dessas mudanças geopolíticas, econômicas, sociais, isso tem uma interferência direta na maneira como líderes e empresas decidem as suas estratégias. E hoje a gente tem o prazer de gravar aqui esse episódio com uma pessoa que passou por diferentes mudanças em diferentes contextos, em diferentes empresas, para contar um pouco mais para a gente sobre o tema de gestão da mudança e como, de fato, o RH pode ser um grande aliado das áreas de negócio para fazer isso tudo acontecer. Então, eu queria dar as boas-vindas a César Abramide, diretor de RH Latam da SVP Worldwide. Bem-vindo, César. Muito obrigado, Doug. Obrigado, Lara. É um prazer estar aqui. Eu, particularmente, sou um entusiasta, né, de podcasts, de referências. Acho que é um momento onde a gente pode, de fato, ouvir vivências, experiências, até conectar conceitos. Então, para mim é um prazer estar aqui, esse momento, de compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho das minhas experiências. Boa, legal demais, César. Obrigado mais uma vez. Cara, se puder se apresentar pra gente aí, contar um pouquinho da sua trajetória, quem é o César, além do cargo, da sua trajetória aí, pro pessoal conhecer um pouquinho, não só da sua voz, mas um pouquinho da tua história também. Legal. Bom, eu sou, como você mencionou, César Abramides. Hoje eu estou como diretor de recursos humanos para a América Latina, da SVP Worldwide. Eu sou casado, né, com a Carol. Carol é uma das advogadas mais brilhantes que eu já conheci na minha vida, sou um fã dela. A gente tem um filho, Matheus, é o único filho. Trabalhamos em algum momento juntos em alguns projetos pessoais e aí em algum momento a gente se conectou mais, acabamos casando. Eu sou formado em administração pela Facamp de Campinas, fiz uma pós-graduação em Business Management pela Dom Cabral, depois uma outra especialização pela IBMEC em Recursos Humanos, aí eu já estava mais direcionado para a minha carreira. Acho que foram momentos assim que eu consegui entender um pouquinho mais para onde eu queria ir e ter mais certeza de que essa era a minha trajetória. Eu sou filho de ginastas, né? Acho que essa é uma informação que talvez vocês não tenham, eu não compartilho muito. O meu pai e minha mãe, eles foram ginastas olímpicos pela seleção brasileira do Brasil, então eles foram para o Mundial, foram para a Pan-Americana, enfim, acho que isso me trouxe aí algumas características e algumas habilidades que fizeram sentido aí durante a minha trajetória. E ao longo desse momento, né, que eles foram ginásticos, eles sempre me incentivaram a ir para o esporte. Então, desde pequeno eu fazia tênis, joguei tênis, federado, confederado, durante um bom tempo, até certo momento que eu tive que tomar uma decisão se eu continuava no esporte ou se eu iria para o mundo dos negócios. O tênis é um esporte muito competitivo, ele é um esporte muito individual e é onde você tem que tomar decisões rápidas em determinados momentos. Foi nesse momento que eu achei que meu negócio não era ir para o esporte, mas ir para a carreira mais acadêmica e depois de negócio. Então, esse é um pouco da minha trajetória. Eu nasci em São Paulo, hoje atualmente resido em Paulínia, mas tenho certo aí trânsito entre São Paulo e Datuba, interior, México, eu viajo bastante, então esse é um pouco da minha trajetória até aqui. Adorei essa história de pais atletas, né? Pais atletas olímpicos, muito bacana isso. E você falou que você fez em determinado momento uma escolha, né? Você precisou fazer uma mudança a partir dessa escolha. E eu queria entender um pouquinho para você o que significam essas mudanças. A gente está falando de gestão da mudança aqui nesse podcast. Se você é um cara que fez muitas mudanças na sua vida, como que você mudou muito de casa, mudou muito de escola, ou foi uma coisa mais estável e você precisou partir para essa parte das mudanças em algum momento? Essa é outra curiosidade, Lara. Eu mudei muito de residência, inclusive. Não pelos meus pais. Até o momento que eu saí da casa dos meus pais, isso foi lá em 2009, 2010. Eu tinha vivido em 2 ou 3 residências. São Paulo, Campinas e mais uma residência em Campinas.
Depois eu fui para São Paulo, né? Comecei minha jornada para a área de recursos humanos já em São Paulo. E aí eu conheci minha esposa. E depois que eu conheci ela, eu mudei 10 vezes de residência. Mas por quê? Assim, eu tinha muita ambição, né, de crescer. Enfim, acho que quando você é mais novo, você tem um pouco de imprudência, um pouco de coragem, aí fica uma mescla entre os dois. Então eu sabia que para eu poder me adaptar às oportunidades, eu precisava estar aberto às mudanças, né? Então, eu fui para São Paulo porque eu vi uma oportunidade. Então, eu falei, eu vou morar, vou para São Paulo ficar sozinho. Mesmo em São Paulo, né, a gente não tinha hoje o que a gente chama do modelo híbrido, eu precisava me locomover para outras localidades, então eu mudava de novo. Putz, apareceu uma outra oportunidade, eu vou para lá, né? E nessa história entre indas e vindas, né, das experiências que eu tive, eu acabei mudando em São Paulo várias vezes, voltei para Campinas por uma mudança profissional, também pessoal. Minha esposa estava grávida, né? Eu tinha saído da Braskem na época para ir para a Dow. Era um movimento que casava os dois objetivos, pessoal e profissional. Voltei para Campinas. Com a integração da Dow Corning com a Dow, eu acabei voltando para São Paulo. Pouco tempo depois eu fui para o México. No México eu mudei de residência de novo. Fiquei 2 anos e meio no México, mudei de residência de novo. Voltei para São Paulo. Mudei de residência de novo, fiquei em São Paulo, fui para Campinas, e aí em Campinas eu acabei comprando uma outra casa, mudando de residência. Então nessa história toda foram várias mudanças, né, residenciais. Então isso já diz um pouco sobre como eu vejo mudança, ou como eu enfrentei isso, o que eu presenciei. Então acho que olhando tudo isso, eu posso dizer que mudei relativamente bastante, né, em termos de residência, mas também eu vejo que essas mudanças me trouxeram aí algumas vivências e algumas habilidades que hoje fazem mais sentido para minha carreira. Digamos que é metalinguístico, então, isso. Porque, a minha pergunta é o seguinte: mudar é mais difícil do que parece? E aí eu queria saber, já partindo para o nosso escopo aqui, né? Qual é o tipo de mudança organizacional mais difícil de se fazer? Mudar, ela é uma palavra que é avessa ao ser humano, né? O ser humano não está acostumado com mudança. Acho que não é normal para as pessoas, porque a gente se apega a situações, a residências, a pessoas, enfim. Então, a mudança, ela nunca foi, historicamente, ela nunca foi algo que as pessoas tratam com normalidade. Eu vivi isso, né? Talvez no ímpeto da imprudência ou da coragem de vou mudar, vou dar as caras e vamos ver o que acontece. Eu consegui entender que está muito relacionado com comportamento, né? Como é que você enfrenta isso? Eu posso dizer, inclusive ontem eu tive uma conversa com um jovem da empresa, né? Um estagiário, estava discutindo carreira, falando sobre dificuldades, né? Pô, eu não consigo falar em público, eu travo, enfim, falei, eu posso te dizer que eu era muito mais tímido, muito mais retraído que você no começo da minha carreira. Ele falou, não, mentira. Eu falei, não, é verdade. Mas assim, eu falo para ele, a minha frase ao final, vamos dizer no resumo, foi: tem coisas que a gente só aprende fazendo. A gente só aprende a nadar pulando na água. Não tem muito como você fugir. Obviamente, você conversa com pessoas que tiveram mais experiência ou vivenciaram situações e acabam te dando um pouco mais de direcionamento. Mas, no final das contas, está relacionado a como é que você reage com a mudança, né? E quando a gente traz isso para o âmbito organizacional, não tem muito como fugir, porque a organização são pessoas, né? E as pessoas, cada uma tem o seu perfil, cada um tem o seu contexto, cada um tem o seu background, a sua história, e elas vão reagir de maneira diferente. Eu vejo que quando você fala de uma mudança estrutural, e estrutural tende a ser mais desafiadora. Por exemplo, me dá um exemplo de mudança estrutural. Mudança estrutural, o exemplo que eu passei, né? Isso foi super interessante, quando eu tinha acabado de mudar da Braskem para Dow Corning. Foi uma mudança pessoal, como mencionei. Tinha passado 4 meses que eu estava na empresa, a Dow Chemical, que era uma das proprietárias, era uma joint venture da Dow Chemical com a Owens Corning, anunciou, vamos comprar a Dow Corning. Inicialmente, para todo mundo, é um choque,
Porque você acaba falando, bom, a primeira coisa que você pensa é, vou continuar na empresa? Vou ter trabalho? O que vai acontecer? E isso acaba criando esse tipo de receio. Dos M&As. Dos M&As, né? E as pessoas tendem a ter comportamentos ali naturais do ser humano, né? Elas se apegam a algumas coisas para falar assim, eu sou muito importante com a organização, eu sou a única pessoa que faço isso, ou elas têm o receio de não vou ter mais emprego. Então, esse gap entre a primeira comunicação e de fato acontecer, ele não é curto. O M&A, ele toma tempo. Você tem todo um processo de due diligence, você tem todo o processo de análise, de integração, enfim, e ele toma pelo menos 18 meses ali para você realizar. Então, esse eu posso dizer que foi um dos processos mais desafiadores, porque a gente tinha uma cultura extremamente enraizada, era uma empresa que tinha muito sucesso no mercado de silicone, especificamente dentro da indústria química, teve um êxito muito grande e, obviamente, virou alvo dessas empresas que querem consolidar negócio. E à medida que eu entrei lá, esse foi o meu primeiro desafio. Eu falei, bom, o meu desafio era outro, né? Tinha uma transformação muito mais processual, muito mais olhando para negócio, e de repente ela mudou 180 graus, vamos fazer uma transformação cultural, porque a gente vai ter que se integrar a essa nova empresa. A gente vai fazer parte de uma nova empresa, a gente vai ser uma business unit dessa nova empresa. E aí eu percebi que os líderes mais sêniores, né, eles não tinham comprometimento ali, eles não foram envolvidos nesse processo de vamos integrar, eles foram comunicados, né, e naturalmente eles reagem como seres humanos. Ou seja, o top-down é um processo que tende a falhar, então. Ele tende a falhar. É natural porque você tem as diretrizes, mas você não tem o engajamento. Então, quando você tem um processo onde você simplesmente direciona que vai acontecer alguma coisa, você desconecta com a base. Você conecta com quem vai estar lá, na ponta executando. Uma dúvida aqui, e é dúvida pura mesmo, porque quando a gente está falando de processos de mudança de alta complexidade, precisa-se de um pouco de direcionamento, ao mesmo tempo que fazer esse processo de engajamento e sensibilização é igualmente importante, né? Nas experiências que você passou, cara, qual que é a dose do direcionamento e da sensibilização? Porque também sem direcionamento, se a gente for ouvir todo mundo da hora, o negócio não vai pra frente. Exato. Então, como dosar isso e justamente tendo papel de gestão de pessoas, como fazer essa leitura mais subjetiva do campo para conseguir coordenar essas mudanças da melhor maneira possível? Essa pergunta é muito boa, Doug, porque eu sempre ouvi uma frase nas primeiras experiências que eu tive de um executivo, ele falou assim, não dá para ser mais real que o rei. Essa é boa. E assim, claro que a gente quer ouvir as pessoas, e claro que a gente deve ouvir as pessoas, mas existe uma dosagem entre isso. Muitas coisas você não consegue compartilhar com antecedência porque isso está relacionado ao negócio, está relacionado aos acionistas, à estratégia da organização, e isso não pode vazar. Infelizmente é assim. Mas à medida que você começa a entender como funcionam esses processos, né, você começa a entender, peraí, o que você faz diferente? Como é que você talvez diminui esse eco entre a base e a alta liderança, no sentido de deixa a gente entender se esse caminho é o caminho melhor, a gente precisa fazer algum ajuste de rota no como. O que ele vai estar definido, né? A diretriz ela vai estar definida, isso vai acontecer, mas o fato de você buscar pessoas que são influenciadoras na organização, que têm um papel ali de referência na organização, você consegue trazer elas para próximo, né? Elas se sentem parte. Acho que a falta de pertencimento em momentos como esse, esse é um dos principais problemas, os entraves organizacionais, porque a pessoa fala, bom, me comunicaram, então eu sou mais um. Eu não sou parte da construção. Então, basicamente, eu vou ter que executar. E aí você consegue, fazendo isso, você consegue diminuir esse eco, diminuir essa diferença e, de fato, ter mais percepção se o caminho que a gente está fazendo, o que já está definido, mas o como, né, que é importante também, claro, ele está sendo mais assertivo. Então, tem uma cocriação no como com essas figuras influenciadoras dentro da organização, seria isso? Com certeza. Quem está na ponta é quem executa. Quem está no dia a dia é quem sabe os melhores caminhos, né? Quem está mais
na estratégia, quem está mais em cima e muitas vezes não tem essa percepção do dia a dia, obviamente ele vai dar o norte, ele vai falar, é para cá que a gente vai, mas eu não sei qual caminho. Eu sei o endereço. Qual estrada a gente vai pegar, eu não vou saber. E essas pessoas que são os especialistas em dizer isso. Eu acho que aí está um pouco da sensibilidade, né, do líder, da humildade do líder de falar, bom, eu não sei tudo. Eu sei algumas coisas e talvez esse seja o caminho, o endereço, mas os caminhos eu vou precisar ouvir das pessoas. Essas pessoas vão continuar lá. E a gente faz um processo onde elas não se sentem parte, elas não são executoras apenas e elas não vão estar engajadas com a organização. Nesse sentido, naturalmente, isso tende a falhar. Certo. Existe um perfil ideal de líder para guiar essa gestão da mudança, esse momento de transição? Que posturas, comportamentos são essenciais para essa liderança desenvolver ou já ter, ou inclusive passar para esses influenciadores, né? Buscar nesses influenciadores? Qual é o perfil? Ou perfis? É interessante, né? Eu, como RH, eu tenho muitas discussões com pessoas de RH e a gente entra em discussões imbatíveis, assim, obviamente respeitosas, mas imbatíveis. Quando eu construí minha carreira em recursos humanos, eu pensava o seguinte, bom, por que existe tanta ferramenta? Por que existe tanto processo, tanta pesquisa de clima, tantos nomes, fancy names, para, basicamente, conversa, escuta? E eu acho que à medida que eu fui conhecendo executivos brilhantes, a primeira executiva que eu conheci, que foi minha líder, foi uma das mais brilhantes, ela que me transformou de uma pessoa extremamente introspectiva para uma pessoa que consegue conversar com todos os níveis. E à medida que eu fui vendo esses processos de mudança, esses processos onde a gente precisa de fato fazer algo estrutural, né? Não é uma mudança, um projeto simples, eu percebi duas características. A primeira é coragem. Eu conheço muito líder que tem medo de dar notícia ruim, que tem medo de falar do tema que é duro. É normal, né? Principalmente o brasileiro. O latino, ele tem mais dificuldade, né? Ele dá muitas voltas até chegar ao ponto. Você vai para a Europa, você tem as pessoas mais pragmáticas nesse sentido. E a coragem não é simplesmente a pessoa que é dura, mas é a pessoa que de fato fala, a gente precisa fazer isso e eu sou a pessoa que precisa liderar isso. Eu sei que a gente vai sofrer, eu sei que às vezes vai piorar antes de melhorar, e ter essa percepção e essa sensibilidade de fato estar disposto a isso. Coragem nesse sentido, né? Então, como RH, a gente costuma criar classificações. O líder transacional, o líder inspirador. Ok, eu não discordo que talvez existam características, mas eu não vejo que existe um perfil, né? Eu vejo que existem duas habilidades ou duas características fundamentais para isso. A primeira é coragem. Isso, de longe, as pessoas mais corajosas as que conseguem, de fato, capitanear essas mudanças. E a segunda, eu posso dizer que é a humildade, né? Podem até parecer, em algum momento, dicotômicas, assim, mas o fato de você estar disposto a liderar isso não quer dizer que você não precisa ser a pessoa humilde de falar, eu também não sei. Se é por aqui, eu acho. Eu vou ouvir as pessoas. Eu vou tentar entender com os especialistas quem são. O líder, ele não precisa ser o herói. Ele não, ou a heroína. Eles precisam, basicamente, estar dispostos a enfrentar isso, né? A trazer as pessoas e falar, a gente vai fazer isso junto, vai sofrer junto, não vamos saber junto, mas a gente precisa encontrar a solução, a gente precisa encontrar o caminho, a gente precisa encontrar os meios para a gente chegar onde a gente quer chegar. E a humildade está nisso, de fato, falar, não sei, né? E eu, particularmente, passei por muitos líderes, desde empresas familiares, onde o presidente era o dono, ele era o dono da verdade. As respostas todas estavam com essa pessoa. E você começa a ter referências de pessoas assim. E à medida que você passa por empresas diferentes, você passa por líderes que passaram por outras vivências e que passaram por esses processos, você começa a perceber que essas características elas são em comum nessas pessoas. Então elas ouvem. E elas ouvem
ativamente ou genuinamente no sentido de eu vou entender, eu não vou responder o que você está me dizendo. Então, eu vejo essas duas características, mas não um perfil especificamente, Lara. E você pode ter pessoas com um perfil extremamente introspectivo, mas tem essas duas características, conseguem liderar com excelência processos assim. Legal. E nesse processo, César, ficou muito claro, assim, né? Acho que na tua visão, essas duas características. Tu acha que tem um trabalho anterior de mudança cultural, mudança estrutural, ou as coisas elas estão andando em consonância? Em adição a essa pergunta, cara, como estabilizar, não sei se o termo melhor é esse, estabilizar, né? Mas, de certa forma, começar a costurar essa nova cultura, principalmente, como você trouxe no exemplo, né? Em M&As ou coisas assim, né? Como é que hoje, você liderando essa área de RH, como é que você olha para esse tema de gestão de mudanças, principalmente tentando combinar, né? As mudanças estruturais de negócio e as adaptações culturais, até mesmo para refletir vozes ou demandas de mercado que estão influenciando o teu negócio, né? A gente estava conversando ali agora há pouco sobre as mudanças que estão interferindo diretamente o business, né? Mudança estrutural, mudança cultural. O ovo ou a galinha? Qual veio primeiro ou qual vai primeiro? Doug, eu não acredito que existe um ou outro. Acho que existe um e outro concomitantemente, né? Você mudar uma estrutura apenas porque o mercado trabalha assim ou porque é mais bonito, enfim, ela acaba virando protocolar. Ela acaba virando burocracia, no final das contas. A pessoa vai olhar e falar assim, tem muito sentido isso, né? E as pessoas que estão no dia a dia e trabalham na organização e percebem essa mudança, falam, isso aí vai acabar. Vai acabar. Né? As pessoas são extremamente inteligentes e perceptivas com isso, você no dia a dia, Mas à medida que você tem um propósito para a mudança daquela estrutura, eu posso dar um exemplo especificamente, né, da nossa organização. A gente é uma organização, como mencionei, está na indústria da costura, né? Então uma indústria que no Brasil a gente está há 175 anos quase. Então, um pouquinho de tempo a gente está aí. Naturalmente, essa empresa passou por muitas mudanças, né? Seja porque ela foi adquirida por outras empresas ou por fundos, né, private equity, seja porque a gente fez redução de fábrica, mudou para a Ásia, enfim. Mas ela se continuou e naturalmente o mérito dela está ali, existe. Né? A gente vê muito a marca, uma das marcas que é a Singer, ou a Singer conhecida aqui, como uma das nossas maiores fortalezas. E aí, durante esse período, um dos exemplos que eu tenho muito interessantes sobre mudança estrutural e cultural, a gente, ao longo deste período, vem percebendo uma mudança no mercado consumidor, né? Então, hoje, 40% desse mercado consumidor já está na faixa entre 30 e 39, né? Eu digo que são jovens, porque eu já não estou nessa faixa etária. E 1/3 do mercado consumidor é de homens. Então, quem não está nessa indústria tem uma percepção um pouco viesada, olhando para o passado, olhando para as nossas referências, das nossas avós, né? A minha mãe tinha máquina de costura, enfim. E em determinado momento a gente percebeu que a nossa estratégia tinha que caminhar por a gente precisava criar outros canais, outras formas de atender esse mercado consumidor que provavelmente é a nossa perenidade, né? E ele vai mudar e vem mudando. E a gente começou a trabalhar muito focado no digital, no online. É uma geração que já consome produtos, serviços, enfim, de maneira online. Não precisa ir na loja, não precisa fisicamente ver o produto, enfim, ela consegue testar, inclusive online. E uma das discussões estruturais que eu estive foi a organização falou, bom, então a gente precisa criar uma business unit de e-commerce. O e-commerce sempre esteve abaixo da área comercial, regionalmente, né? E a minha discussão foi, mas qual o propósito disso? Não, porque a gente precisa alinhar todo mundo para ter os mesmos padrões, a gente precisa criar modelos, enfim. Eu falei, eu acho que é fantástico isso, né? Você ter... Quem costurou, quem sabe costurar, mesmo quem não sabe, sabe que não é tão fácil, né? Não é um produto que você pega, amanhã eu vou costurar, eu vou fazer isso daqui, aquilo lá. E as discussões giraram em torno disso. Não, vamos padronizar, vamos fazer isso, o mercado demanda isso. Eu falei, e a minha discussão foi, eu discordo plenamente.
porque os Estados Unidos têm uma cultura. O México tem uma outra cultura. O México é muito forte nessa cultura da costura, né? O Brasil também tem uma outra cultura. A América Latina tem uma cultura totalmente diferente. E a discussão foi muito girando em torno desses tipos de mudança. Precisamos implantar. Eu falei, olha, eu acho que a gente precisa pensar qual que é o propósito. Eu gosto de responder 3 perguntas sempre, né? Por que a gente está fazendo isso? Para que a gente está fazendo isso e para quem? Porque se você está falando que é para a nossa organização, a gente não está atendendo o público consumidor. E o público consumidor pensa muito diferente da gente, né? Ou pelo menos no Brasil, na América Latina, pensa muito diferente. Então, os aspectos culturais aqui, eles são muito fortes em detrimento da mudança estrutural. E a gente não pode pensar que padronizar algo necessariamente vai ser positivo para a nossa organização. E essa foi a discussão. No final das contas, e-commerce dentro da América Latina está dentro da área comercial. A gente continua tendo guias, diretrizes, enfim, mas não tem muito sentido você falar sobre uma mudança estrutural como essa sem olhar a parte cultural. Local. Então, quando você olha para os dois ao mesmo tempo, em algum momento um pode ser muito mais latente ou muito mais importante do que o outro. E a parte boa disso tudo é a umidade da organização e dos líderes. Você não tem razão. E aqui um ponto da cultura, né? Você falou que, eu entendo que é um ponto da cultura, é você ter essa postura de empreendedor. Porque aqui você está agindo como um dono do negócio e falando e questionando, né? Por que vamos fazer isso? Para quê? Para quem? Isso é uma postura de empreendedorismo, provavelmente dentro da cultura do negócio. Não sei se está no guidelines de cultura da empresa, da organização, mas essa postura de empreendedor está, né, na cultura de muitas empresas já, né? Sim. Então, aqui a gente está falando sobre estrutura, né? Estrutural e cultural, eu acho que é um dos aspectos aqui, pelo menos na tua postura, se ressalta o intraempreendedorismo, né? E Lara, você falou um negócio muito interessante sobre o empreendedor, né? A Singer, durante muitos e muitos anos, e ainda hoje, ela trabalha para os empreendedores, querendo ou não. Então, um dos nossos valores, olhando os guidelines, é como é que a gente pensa como os nossos clientes, como os nossos consumidores. E a gente sabe que a maioria deles são empreendedores. A gente olha para a parte doméstica, vamos olhar industrial. E se a gente não tem essa percepção de olhar, a gente está construindo isso para quem? A gente não tem essa característica de olhar como um empreendedor do nosso negócio, ou dono do negócio, né? Eu basicamente estou executando as coisas e não é para isso que eu estou lá. Né? Estou aqui para pensar como é que a nossa organização, como as organizações, os executivos têm que pensar isso. Como é que as organizações, de fato, vão olhar para quem importa, que no final é o cliente. Agora a gente está falando aqui sobre uma versão da mudança, de mudanças que podem ser pensadas, que podem ser discutidas. E quando a pressão externa é tão grande que nem dá tempo de pensar, né? Como está acontecendo em 2025. De repente é tão abrupta que do dia para a noite você descobre que a sua realidade mudou, porque o cenário externo mudou e a sua mudança é exigida, né? Você não tem nem condição de pensar em não mudar. Como que é feito esse processo? Como que você já passou, acho que deve ter passado por isso, né, na sua carreira. Não deve ser a primeira vez que você deve enfrentar isso, mas talvez não com a intensidade que a gente recebeu aqui logo em abril, pouquíssimos dias depois do anúncio do tarifaço do Trump. 4 dias depois a gente recebeu aqui o Marcelo Braga da IBM falando sobre como que foi, como que ele recebeu essa notícia. Então, ali, né, eles rápido, né, fizeram ali uma gestão, né, do cenário. E eu queria entender como que é a gestão da mudança nesse cenário tão de mudança abrupta. Tem uma coisa muito interessante, curiosidade, né? Esses dias eu peguei um Uber, estava conversando com o motorista, ele falou, nossa, já estamos em agosto. Eu falei, pois é. Ele falou, nossa, parece que hoje em dia, né, o ano passa como se fossem 3 meses, há 15, 20 anos atrás. Ele falou, será que é a velocidade da Terra que está girando muito mais rápido? Eu falei, eu acho que ela deve estar girando mais rápido, né? Não tenho certeza, enfim, eu sou um leigo nisso. Mas quando a gente percebe o que mudou de 15, 20 anos atrás para hoje, a gente com certeza tem o advento da informação. A informação é algo que está em todos os momentos, em todos os lugares, né? De todos os modos disponível, né?
E hoje a gente tem muita dificuldade de discernir o que é informação, do que é boato, do que é dado, enfim. Isso causa essa percepção de velocidade. Naturalmente a gente não está mais vivenciando as situações, os problemas, os êxitos, né? E tudo que acontece com a mesma intensidade ou com a mesma maneira que a gente fazia no passado. E aí a percepção, obviamente, que ela é muito mais rápida. Passou. E a reação? E a reação, ela naturalmente precisa ser mais rápida. E a gente cria, né, inventa milhões de ferramentas, milhões de situações para tratar essa mudança. É natural que você precisa ter estrutura, é natural que você precisa ter ferramentas, porque senão você não consegue medir, você não consegue avaliar. Então, a gente fez uma coisa, será que deu certo ou não? Quando a mudança é tão abrupta assim, eu acho que tem que partir, tem que ter uma variável principal ali, que é o papel dessa liderança. Quanto é que ela está próxima das pessoas? Quanto é que ela está dando de direcionamento para as pessoas? Quanto é que, de fato, ela é a pessoa que vai falar, a gente vai vivenciar isso aqui? Um pouco do que eu falei um pouco atrás. Mas, à medida que a gente percebe que ela começa a ser frequente e abrupta, a gente precisa estruturar isso para quando isso ocorrer. Quais são os planos B? Qual é o nosso modelo de contingência quando ocorrem situações como, por exemplo, o tarifaço? Né? O que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer? E eu tenho um exemplo muito legal sobre essa mudança, porque à medida que eu fui passando, em alguns momentos, obviamente, empiricamente, né? Você fala, bom, eu acho que precisamos ir por ali, ou precisamos fazer isso, ou precisamos fazer aquilo, você consegue entendendo o que deu certo naquele momento, naquele contexto, e o que não deu certo. E uma das coisas principais que eu vejo, né, disso tudo está na comunicação. Tá? Em como é que você expõe as situações, expõe as diretrizes, expõe o plano para as pessoas. Não agir também é uma ação. Não falar nada também é uma ação. Uhum. E naturalmente ela tem as suas consequências, né? E eu vejo que as empresas mais estruturadas, ou as que eu passei mais estruturadas, elas tinham, não, vamos ter um plano de comunicação, tem um comitê de urgência, de crise, enfim, como é chamado, mas todas elas têm algo em comum, que é um plano estruturado de como se comunicar, né? Falar o que tem que ser falado é super importante. As pessoas vão entender, as pessoas vão perceber. Podem não gostar, muitas vezes, e é natural, né? Uma mudança como essa pode impactar pessoas. Um tarifaço, naturalmente, deve estar impactando muitos trabalhos, muitas pessoas, muitas famílias, enfim, e as pessoas vão se dar conta disso rapidamente. Mas à medida que você é honesto o suficiente, corajoso o suficiente para dizer que o plano é esse e que, de fato, pessoas vão ser impactadas, no mínimo elas têm um plano, um tempo para se planejar. No mínimo elas têm uma situação um pouco mais clara para elas que isso vai impactar alguém e elas conseguem fazer. Então, existem muitas ferramentas que você pode fazer. A gente, em RH, capitania muitas dessas. Town halls, ou reuniões de comunicação, reuniões de exposição, reunião de escutativa, reunião com a liderança, de alinhamento. Mas o fato é que todas essas ferramentas, elas se traduzem numa coisa, comunicação. Como é que você ouve elas? Como é que você dá a mensagem como ela deve ser dada? Sim. Então, eu acho que tudo isso permeia, né, o seu processo de comunicação. Todas as empresas que eu passei tiveram problemas de comunicação. Comunicação é o ser humano. E que mudanças que você está vendo esse ano que são as mais prementes, assim, que você tem visto no mercado? Que tipo de mudanças que você tem visto? Em termos de ferramentas, em termos de... Não, em termos de mudanças de negócio. O que você tem visto? É M&A? É tecnológico? O que você tem visto de mudança? Eu acho que, assim, algumas mudanças, elas não são de hoje, né, Lara? Consolidação de negócios, eu venho vivendo aí... Em 2025, exatamente. O que está acontecendo em 2025? Eu acho que em 2025 tem muita a mudança da introdução de muita tecnologia. A gente começou a ver isso, por exemplo, com inteligência artificial há algum tempo atrás. Isso tem feito as organizações pensarem diferente. Acho que muitas coisas relacionadas à inteligência artificial, tecnologias como essa, elas acabam, em algum momento,
sendo olhadas como a solução dos problemas, né? Mas isso tem sido algo que vem fazendo as empresas se guiarem, se moverem para esse caminho. A nossa empresa não é diferente, né? Eu posso dizer, dar um exemplo, que isso vem impactando a nossa organização. Quando a gente olha o nosso mercado consumidor hoje, não sei se vocês conhecem, mas a gente é a única empresa no mercado da indústria da costura que tem um aplicativo que chama Creativate. Basicamente, ele é uma Netflix da costura. E por que a gente está olhando para isso? Obviamente tem relação com o que eu falei do mercado consumidor que tem mudado, mas a gente também tem visto muito como a tecnologia pode ajudar a gente nisso tudo. Qual é uma das nossas principais dores para aumentar o mercado consumidor? Por que as pessoas não costuram? Né? Fora o mercado que já está mais direcionado, por que as pessoas não costuram? Não é fácil costurar. Não é algo que é rápido e não é algo que qualquer um vai fazer a qualquer momento. Eu quero fazer uma barra da minha calça. Talvez você vai tomar ali uns 3 meses para aprender, saber qual é a máquina, enfim. E aí, quando a gente começou a ver a introdução de tecnologias como essa, né, Internet of Things é uma coisa muito interessante, porque neste aplicativo a gente consegue prever comportamentos de compra das pessoas, consegue prever quais são as máquinas que mais fazem sentido para qual região, que tipo de máquina, bordado, costura, enfim. E ao mesmo tempo a gente consegue ensinar eles. Então dentro do aplicativo, por exemplo, existem ferramentas ou features, que a gente chama, que ensinam. Por que você quer fazer? Então tem todo um guia lá que você pega e coloca, eu quero fazer isso, eu quero fazer barra de calça. Essa é a máquina ideal, esses são os pontos, é assim que você tem que fazer, e te ensina tudo isso. Você consolida a introdução dessas novas tecnologias nisso, mesmo inteligência artificial. A gente hoje, no nosso centro de pesquisa, já tem máquinas que você não precisa mais costurar. Então, basicamente, você vai lá e fala, eu quero fazer isso. Esse é o tecido, este é o tipo de linha, esse é o tipo de agulha, etc. Você coloca, você planeja ali, ela costura. Tem chance aí. Ela costura sozinha. Então, assim, eu vejo esses tipos de introdução de novas tecnologias, naturalmente, especificamente em 2025, elas vêm impactando muito isso, né? Em algum momento, a gente vai perceber que elas são só tecnologias, né? Sem o aspecto humano ali, elas viram um Excel, né? Lá de tantos e tantos anos atrás. É importante? É, mas à medida que os executivos, as empresas, elas estão antenadas de como é que isso vai trazer valor para a organização e mais ainda, trazer valor para o mercado consumidor, como esse exemplo, é isso que eu vejo como mudança daqui para frente, principalmente começando agora. Boa. César, a gente tá encaminhando aqui para nossa última parte do podcast, mas eu não queria deixar de terminar aqui e fazer uma pergunta, talvez duas aqui, né? Uma das grandes provocações quando geralmente a gente conversa com a liderança de RH é, como não tornar a área, ela mais uma iniciativa do RH, assim, né? E a galera já, lá vem o RH de novo com as ideias diferentes. E tanto nas nossas últimas conversas e hoje aqui também, fica muito claro, né, a tua visão nessa cadeira, mas muito orientada para negócio, assim, né, o que deveria, enfim, ser padrão, mas a gente sabe que, enfim, existe ainda esse paradigma no mercado. Então eu queria te ouvir sobre isso, como conectar, não sei se conectar seria o melhor termo, mas enfim, como o RH ele pode ser cada vez mais próximo à área de negócio, ainda mais no momento de mundo onde a gente fala de homem e máquina convivendo ali quase que dualmente, assim, né, então eu queria o seu pensamento sobre esse tema. Eu mencionei, né, que eu participo de grupos de RH com executivos, enfim, em todas as empresas que eu passei, já há algum tempo, todas não, mas já há algum tempo, eu penso da seguinte maneira sobre recursos humanos, né? Pode parecer duro, mas não é tão duro quanto eu quero dizer. Eu falo para o meu time, os RHs de mais sucesso são aqueles que as empresas não precisam. E aí eu falo, obviamente, não adianta você ter plano sem executar. A gente tem que pensar, a gente tem que executar, tem muita parte operacional? Tem. Ainda, talvez. Será que a tecnologia não ajuda a gente nisso? Eu estou dizendo isso porque eu fui percebendo que, na minha trajetória, a execução, quando você se põe como um executor, operacionaliza as coisas,
o seu cliente interno, as áreas de negócio vão te ver assim. Eu não estou dizendo que não precisa executar, pelo contrário, precisa executar. Mas o nosso papel não é esse. O nosso papel de recursos humanos é olhar o negócio, entender o negócio, o sentimento de dono ou empreendedor, saber, pô, eu não sou recursos humanos, eu estou em recursos humanos. E eu tive um executivo que uma vez me convidou para sair de RH. Eu estava numa empresa de seguros, ele falou, César, cara, você não quer vir trabalhar comigo na área de operações? Eu falei, cara, eu sou de RH. Ele falou, não, você não é de RH. Você pensa como executivo, você pensa na organização, você pensa no negócio, você conhece o negócio. Você apenas está em RH. Lá no começo da minha carreira. Isso marcou na minha cabeça, né? E a partir desse momento eu comecei a olhar e falei, cara, de verdade, eu acho que todas as áreas deveriam pensar dessa maneira. A gente só está organizado assim porque precisamos dar uma certa governança para as coisas. Mas se todo mundo pensasse que a gente está numa área, mas trabalhando para um determinado negócio, talvez as coisas fossem muito diferentes, né? E eu, olhando isso de trás para cá, daquele tempo para cá, eu comecei com meus times, falar assim, as empresas que têm o RH de maior sucesso são aqueles que menos precisam, porque eu não preciso ter uma estrutura inchada. Eu preciso ter processos eficientes, eu preciso ter sistemas inteligentes, aderentes às necessidades, mas eu preciso ter cabeças pensantes para estar na ponta, né, olhando para a agenda do negócio e falar, putz, a gente vai para lá. Esses são os canais, esses são os produtos, nossos clientes são esses, quais são os perfis, as pessoas que a gente precisa trazer para cá? O que a gente precisa mudar aqui? E começar a discutir desenho organizacional, começar a discutir carreira de pessoa, mudança de carreira de pessoa, quem são os talentos, enfim. Eu acho que é dessa maneira que a gente agrega valor para a organização. Óbvio que precisa ter folha de pagamento e pagar, porque senão a gente não consegue. Mas o fato é esse, né? Se a gente pensa que a agenda de RH não deve ser sobreposta à agenda do negócio, e sim o contrário, a gente precisa trazer a agenda do negócio para RH, aí a gente consegue ser mais assertivo e ter uma percepção de que a gente está agregando valor e não só executando. E aí, à medida que a gente faz isso, eu pego a agenda do negócio e trago para o RH, eu estou entendendo a necessidade dele. E a relação homem-máquina que ele trouxe aqui. O que muda agora com essa relação homem-máquina que passa a ser cada vez mais dual? Homem-máquina, eu tenho uma percepção assim que muitas vezes a gente tende a achar que o ser humano é insubstituível, né? Eu vejo muitas pessoas falando assim, não, a gente não pode perder aquela pessoa, a gente não pode fazer isso, enfim. À medida que a gente consegue ver que a tecnologia ela vem para ajudar, ela não vem para eliminar trabalhos, como ocorre, ela vem exatamente para ajudar a fomentar isso tudo. Quando eu percebo que a gente tem um papel em RH de conseguir traduzir isso para os líderes, para as pessoas, de que a gente não está aqui dependendo de uma pessoa. A organização não é uma pessoa. A organização é um conjunto de pessoas e ninguém é substituível. Eu posso sair, qualquer pessoa pode sair. A gente consegue ter uma percepção mais clara de como que a gente deve trabalhar, como que a gente deve conseguir direcionar os nossos esforços, os nossos recursos para o objetivo da organização. Então, no fato, um exemplo básico disso tudo, eu falo muito sobre a agenda de negócio, falei muito isso com o executivo. Ele falava muito, César, esse ano a gente vai ter quantos eventos de RH, né? Qual que é a agenda de RH hoje? Eu falei, mas o que você quer dizer com agenda de RH? Vai ter aqueles negócios de pesquisa de clima, vai ter sucessão, vai ter performance, enfim. E aí você começa a pensar, cara, eu acho que eu estou fazendo tudo errado, né? Porque isso não deve ser um fardo. Sim. Isso tem que ser algo que ele vê valor, ou que ela vê valor. E aí, conectando o que eu estava falando quando eu trago essa agenda do negócio, sem os mesmos nomes tão fancies, né? A gente não vai ter pesquisa de clima. A gente vai conversar com os funcionários. A gente vai fazer uma escutativa. É óbvio que a gente faz pesquisa de clima, mas a gente qualifica essa pesquisa. Então a gente olha o processo e muda ele. Por que a gente está chamando de pesquisa de clima algo que deveria existir desde sempre, que é o líder, sim, ou a empresa ouvir o funcionário, o que ele tem para falar?
Olha que interessante, né? Então a gente começa a criar tantos processos, tantos sistemas, tantos entraves que a organização vê como algo de recursos humanos. Eu falo, se não partir de vocês como líderes, donos disso, não sou eu, César, que vou fazer. Eu estou aqui para criar essa ponte e que você veja valor. Se você não está vendo valor, talvez a gente precise responder a pergunta para que a gente está fazendo isso. Boa, faz muito sentido. A gente sempre termina aqui, né, nossos episódios, César, tentando fazer um destaque, né, do que foram os insights principais, assim, de cada um. E hoje, para mim, não sei você, Lara, mas para mim acho que fica 3 grandes palavras, acho que as duas conectadas às características que o César citou de liderança para mudança, né, de coragem e humildade. E um terceiro elemento que eu venho também conversando com alguns mentores e pessoas de mercado, da importância da comunicação, assim, nesse processo, né? Eu acho que cada vez mais, eu acho que não só os problemas dentro da nossa organização, mas problemas relacionais, até mesmo de sociedade, assim, eles seriam, de certa forma, amenizados, não se diria resolvido, se as pessoas tivessem um pouco mais de cuidado na comunicação, né, na estrutura dessa comunicação. Então, esses são os 3 pontos aqui para mim, Lari. E para ti? Para mim, a questão da cultura como base da gestão da mudança. Eu vejo aqui que tudo é um pavimento para a gestão da mudança, ainda mais quando essa mudança tem que ser abrupta. Tem que ter esse pavimento prévio. Eu, pelo menos, entendi nesse caminho aqui. E, assim, é super legal sobre isso vocês falaram, porque quando a gente fala de cultura, né, as pessoas acham que a gente vai mudar da noite para o dia. A cultura, assim, você pode falar, você tem tais valores, integridade, foco no cliente, enfim. Mas a cultura, basicamente, são comportamentos. Quais são aqueles comportamentos que a gente identifica? Isso aqui é característico de toda a população. Uhum. É natural que você fale, bom, eu preciso mudar o meu norte. A gente não está mais indo para leste e vai para oeste. Quais são os comportamentos que eu preciso mudar? Óbvio que aí você traduz em 4, 5 grandes valores, mas se as pessoas não sabem quais são os comportamentos por detrás desses valores, elas não vão vivenciar. E mais importante do que isso em relação à cultura é o desafio da expectativa do tempo da mudança com a realização. Mudança de cultura, ela toma tempo. Sim. Ela é uma jornada. Você não muda o comportamento das pessoas da noite para o dia. Você só muda se consistentemente todo mundo, ou principalmente começando pela liderança, elas estão alinhadas com esses comportamentos. E as pessoas percebem isso. Porque toda liderança é assim, independente de quem seja, eles têm esses comportamentos todos os dias, né? Eu vi um TED do Simon Sinek sobre consistência na liderança e como é que você traz isso como mudança. Ele dá um exemplo muito legal, né? Sobre... Ele pergunta para a pessoa: você é casado? Você ama sua esposa? Amo. Me dá um indicador que diz que você ama ela. Como assim? Ele falou, me dá uma métrica. Me diz quando você começou a amar ela. Não tem isso. Não tem como dizer. Ele falou, em algum momento você foi lá consistentemente, levou flores, levou para jantar, enfim, viajaram, etc. E chegou em algum momento que vocês se amavam. A cultura não é muito diferente disso. Você não consegue dizer, agora temos uma cultura e somos todos... Não. Você só vai entender isso à medida que consistentemente você fizer isso, frequentemente, e todas as pessoas, até o momento que você vai falar, eles não precisam mais de guia para falar o que é mesmo valor XYZ, eles já vivenciam. Você tem métricas, provavelmente, para saber se você está evoluindo nisso, mas o que está por detrás disso é o principal. Quando é que você consegue perceber ali no dia a dia que a sua cultura está instalada. Right. Eu acho que essa adjetivação, né, da consistência, assim, é algo que pra mim sempre pega muito, assim, né? Eu acho que tudo que a gente quer fazer com bastante relevância toma tempo, requer consistência e disciplina, assim, né? Então, legal fechar com isso, né, Lara? É isso. A gente agradece muito pela sua presença, César, pela generosidade de compartilhar seu conhecimento com a gente, suas experiências. Foi muito bom ter você aqui. Espero que você tenha gostado também de estar aqui. Não, eu particularmente adorei. Eu, como eu falei, sou entusiasta. Eu sempre quis trazer um pouquinho dessa bagagem. Eu converso com muita gente, converso com muitas pessoas, jovens principalmente. Eu gosto de, pelo menos, entender o que elas estão pensando e poder participar de um podcast como esse, de tanto sucesso. Para mim foi um prazer. Adorei conhecer todo mundo,
poder trazer um pouco mais de experiência e espero que isso tenha ajudado alguém de alguma maneira. Boa, César. Obrigado, viu? E a gente também agradece a você que nos acompanha até aqui. Você vê este episódio e outros no nosso portal da MIT Sloan Management Review Brasil. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.